Boa noite, Edgar, Dri, Gabriela, Daniele, Cássia, Thaís, Mara. Boa noite, gente. Hoje eu vou conversar com a Ana Clara, da Imagine English. Estou escrevendo aqui o título da live. Só um minutinho. Ana Clara. De onde vocês estão assistindo a live? Conversem comigo. Como é que estão as coisas? Como é que tá o cenário aí de pandemia? Como é que estão as famílias? E por favor, me deem um retorno em relação ao som e à imagem, se tá tudo bem. Ana Clara já entrou. Vou receber. Ei, Felipe, Bruno. Boa noite. Oi, tudo bem? Ah, tudo bem com você? Também, graças a Deus. Ai, tô vendo um tanto de fio aparecendo aqui. Tem que tirar, porque senão eu vou ficar olhando. Sou dessas. Ai, e aí? Finalmente a gente vai conversar, fazer nossa live. Doida pra esse dia chegar. Sim. Bom, como é que você tá, Joy? Tô bem, tô tranquila na medida do possível. Tô Sim. aqui recebendo o pessoal, vendo de onde estão vindo, estão vendo a gente. Parece que tem uma fanbase sua aí. Você é muito... Amiga é tudo nessa vida, né, gente? Sim, mas você também, por onde você vai, é uma legião de fãs. Lá na Não, Tórica mesmo, né? Ai, que saudade daquele ambiente, daquela não. sala de Do treinamento, cafezinho, do coffee cafezinho, break. cafezinho com a canela do Bruno. Sim. Sim, Ana, para quem não te conhece ainda, você pode se apresentar? sim. Bom, deixa eu pensar. Eu comecei a estudar inglês, eu acho que é legal começar dessa forma, quando eu tinha 9 anos. E hoje, por mais que a gente vê as crianças começando cada vez mais cedo, na época que eu iniciei, a dona da escola não queria nem me receber. E aí eu virei para ela e falei que eu já sabia muitas coisas em inglês. Comecei a falar números, cores, aí ela virou pro meu pai e falou que não ia ter jeito e que ela ia ter que me aceitar. Bem assim mesmo. Adoro. Bem Mas e eu me, persistente, desde sim. cedo. E eu me apaixonei com inglês, mas eu nunca sonhei isso como minha profissão. Para ser bem sincera. Quando eu comecei a estudar com uns 9 anos, quando eu tinha 17, a dona dessa escola me chamou para substituir ela quando ela estava viajando, me treinou para eu dar aula para duas turmas de crianças de 10 anos mais ou menos, e quando ela voltou, ela me contratou. E aí eu comecei a passar por um treinamento interno, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Mas ainda assim, na época eu queria fazer faculdade de gastronomia. E comecei a minha faculdade de gastronomia, mas a vida, eu falo que é uma caixa de chocolates, a gente nunca sabe, bem Forrest Gump, o que vai Uhum. acontecer. E eu não continuei minha faculdade, meu filho nasceu, e vamos dizer Uhum. assim, o inglês meio que salvou a minha vida. Eu voltei a trabalhar como professora. Eu tinha parado por um ano, mais ou menos. E aí, o que mudou nesse momento é que eu realmente comecei a gostar. E cada vez mais me apaixonar por aquele meio e decidi que eu queria fazer faculdade na área e comecei a cada vez me especializar mais para aquilo ali. Mas o Uhum. ensino de crianças aconteceu. Meu filho estava com 2 anos e 7, 8 meses na época, e eu queria que ele começasse a ter contato com o idioma. E na época aqui na minha cidade não tinha nenhuma escola que fazia isso. E foi a época que eu pedi demissão da escola que eu trabalhava e abri uma salinha para mim na casa da minha avó. E comecei a dar aula para essa faixa etária.
E aí eu comecei a me especializar mais e tudo, e hoje já faz 4 anos isso. Eu acho que a gente tem exatamente a mesma As época de nossas salas têm a fundação. mesma Aham, idade, né? tem a Sim. mesma O meu foi idade. agosto de 2016 que eu A minha abri. também. A minha Ah, somos também. gêmeas. Gêmeas separadas por cidade e por público também, né? O meu foco Sim. é adulto, eu trabalho exclusivamente com adultos, eu tenho um aluno adolescente, quase adulto já também, e faz séculos que eu não dou aula para criança. Então, eu estou muito animada com essa conversa de hoje, porque vou ter contato e trazer você que tem muita experiência com isso, que é uma referência para mim. Vai ser ótimo para as pessoas que estão assistindo a gente. Quem trabalha com Ai, criança aí? Joy, travou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, Eu travei a imagem? travou pra mim, mas aí eu troquei aqui. Você, você pode repetir Voltamos. os últimos 10 segundos que você falou, assim, por favor? Eu falei que você é uma referência para mim no ensino de crianças e que vai ser muito rico para todo mundo que está assistindo a gente, porque eu não tenho referência, assim, eu não tenho base nenhuma para falar sobre criança mais, tem séculos que eu não trabalho com crianças. E muita gente trabalha, muita gente que me segue, me procura, me pede ajuda, pergunta como é que eu estou lidando com aula online na pandemia, e eu não faço a menor ideia. Então, você é uma das minhas referências, e eu imagino que seja para muita gente que está assistindo aqui também. Né? Então, eu queria saber aí do pessoal que está assistindo, quem é que dá aula para criança e qual Bom, idade. Ó, o Marcinho. Ê! só gente linda. Sim, tem muita gente querida assistindo hoje. Joy, a verdade é Primeiro. que dar aula para criança online é uma coisa que não era nem muito comum, né? A gente sabe que adulto, talvez adolescente, era uma coisa que já podia estar acontecendo, mas o modelo de aula virtual de criança, eu lembro que em janeiro, quando a gente estava lá na Troika, eu estava batendo um papo com a Fê, e o marido dela estava falando que tinha um lugar, sei lá, na China, que eles trabalhavam assim, e eu lembro da gente estar assim, bem apreensivo, assim, nossa, como é que eles fazem esse tipo de trabalho? A gente não conseguiu ver como isso funcionava bem. E mal a gente Uhum. sabia que 2 meses depois isso ia se tornar uma realidade mundialmente, né? Sim, uma realidade forçada, né? Isso é importante a gente dizer. Sim, Até o nome que você escolheu dar para nossa live, né? O ensino remoto emergencial. Talvez esse sim. seja o termo mais adequado pelo momento, né? Não é homeschooling, não é ensino à distância, Não é é AD, um não é ensino aula remoto online, emergencial. emergencial. Sim, Isso. Tem muita gente aqui falando que dá aula para criança, desde 3, pareceu que 2 anos, até 10. Então, temos um amplo. Qual é a idade das crianças que tem na sua escola? a partir de 3, aí eu trabalho até com adultos, mas eu tenho um grande público de 3 a 6 anos. E é esse público que foi mais crítico, porque eu decidi não dar Uhum. aula para eles. Ai, É, e aí? Como é que foi então, essa foi. transição? Conta um Bom, pouquinho. eu lembro que foi no dia 18 de março, foi decretado que a gente teria que fechar aqui em Minas, né? Você também é de Belo Horizonte deve ter escutado a mesma coisa. Mas eu lembro que isso foi uma quarta, dia 18 de março. Na segunda-feira já houve uma pressão muito grande dos pais aqui na cidade de Pedro Leopoldo para começarem a fechar as escolas. A escola do meu filho mesmo fechou na segunda-feira, antes mesmo da quarta, que tinha sido decretada. E na terça-feira, eu, tipo assim, de turma de 10 alunos, já estavam indo 2, 3 durante o dia. Eu lembro de fechar a sala assim com um sentimento muito estranho, assim, sabe? Parecia até filme, que você não sabe, que você tá fechando aquilo ali e não sabe quando que você vai voltar. Por mais que no Uhum. começo eu não achasse que fosse tanto tempo, eu lembro a sensação que eu tive quando eu apaguei a luz nesse dia 17 de março. Enfim, é, isso foi na quarta, né? Na segunda-feira, eu, como aluna, eu já tinha aulas EAD pela faculdade e também fazia aulas online com o Sérgio Pantoja, de preparatório como aluna, de preparatório para Uhum. exame, esse tipo de coisa.
Então eu decidi que na segunda-feira, eu passei o final de semana preparando tudo, eu ia começar a fazer alguns testes com os alunos que eu tinha pra gente não ficar parado e depois virar uma bola de neve de repor, que a princípio falaram que seriam 2 semanas, né? Uhum. E o que que foi muito importante para mim nesse começo? A única turma de criança que eu fiz esse teste na segunda-feira eram já as crianças que estavam no quinto e sexto ano, de 10 e 11 anos. Eu entrei em contato com os pais e perguntei se eles estariam dispostos de fazer uma tentativa da migração online durante esse período e eu tive uma resposta assim super positiva por parte deles. Então, eu marquei um horário antes da aula e fiz o teste com eles da plataforma para testar microfone, testar vídeo, para ver se eles iam saber abrir o aplicativo na ferramenta que eles tinham em casa. Então, para eles se sentirem mais seguros nesse primeiro momento. Ótimo. E Isso é essencial, né? sim, eu ia falar isso, porque eu acho que o que tem sido um fator assim de não gosto de falar assim sucesso, mas um fator que tem sido muito positivo é esse apoio que eu tenho dos pais. Eu acho que era uma Uhum. coisa que eu queria frisar, que um diálogo positivo com os pais é uma chave assim de sucesso para isso que a gente está vivendo, porque é uma situação completamente diferente para eles também. Tem alguns que estão trabalhando. Eu tenho pais, por Uhum. exemplo, que têm mais de um filho em casa e no horário que seria a aula do filho, o irmão está fazendo a aula da escola regular. Eles não têm E dois às vezes computadores em tem só um casa. computador. Isso. Uhum. Exatamente. Então Uhum. foram várias coisas que precisaram ser levadas em consideração de forma cuidadosa para que todo mundo pudesse, para que eu pudesse minimizar esse impacto que iam ter. Então, eu fiz esse primeiro teste na primeira semana com essa idade. Os meninos estavam super empolgados no começo. Eu estava um pouco preocupada que tinha algumas turmas. As minhas turmas são no máximo 10 alunos, mas eu falei assim, nossa, eu vou ter 10 crianças online nessa idade, como é que vai ser? E eu me surpreendi, porque um não pode conversar com o outro igual conversa na escola. Eles Ah, estavam ainda mais, vamos dizer assim, focados, mais deixa mais quietos. mais do que uma aula presencial. Entendi. E a gente teve um retorno assim muito positivo deles. Alguns pais falaram que eles estavam super ansiosos para as aulas e tudo. Isso eu fui fazendo com. Aí, essa primeira semana eu implantei com essa idade. Na semana seguinte, eu fui com os de 9 anos. E na outra semana, em abril, e aí eu conversei isso com os pais de 7 e 8 anos, porque eu vi que eu não sabia quando essa situação ia começar. É. Não, A ia gente terminar, achou que né? seria que seriam 2 semanas, né? E A não gente mal foi. sabia o tempo que ia durar e ainda não sabemos o tempo que vai durar, que é Exatamente. mais preocupante. Sim. O não saber mata a gente, né, Joy? É, essa que é a questão, né? Eu lembro que quando teve H1N1, a escola onde eu trabalhava fechou, assim, por uma semana. Aí eu falei, vai ser igual. Vai fechar um pouquinho. Depois volta, tudo normal, Oi. joia. A gente repõe as aulas em julho, tá tudo bem. Mas Esse não. foi o que eu achei que ia acontecer também, viu? Sim, e para E mim foi muito tranquila a transição, exatamente por eu lidar com adultos, né? Eles têm facilidade, têm o próprio computador ou celular, e eu fico imaginando com crianças como é que deve ser isso, porque exige um envolvimento dos pais que às vezes não existe nem na aula presencial, né? O exatamente. aluno, o pai às vezes terceiriza a educação dos filhos. Eu tenho a impressão de que na sua escola não é tão assim, que vocês têm um ambiente bem, bem legal, né? Tudo muito aberto, muito conversado. Você fica imaginando em educação regular como é que isso deve estar acontecendo. Sim, e eu passo por isso porque eu sou mãe também. E o meu filho, Uhum, ele tem 6 anos e ele tá numa escola particular de educação regular. E isso foi bem complicado para mim, porque eu estava dando aula no horário que a escola quis começar a ter as aulas. Então eu não conseguia acompanhar. Então era no uhum, horário sim. regular das aulas dele, tipo 1 hora da tarde, 1 hora da tarde eu tô trabalhando. Então, no começo lá, eles mandavam uma lista de atividades gigantesca, tipo 20 páginas por dia. Eu queria, assim, meu Deus do céu, não vou dar conta. Eu já tava ficando, assim, bastante frustrada. E eu não Hum, queria fazer a mesma. Eu sei que eles estão. Para todo mundo é uma coisa nova, eu não tô julgando as decisões de cada escola, mas isso, para mim, como mãe, foi muito frustrante. Então, hoje já está diferente, já está bem mais tranquilo. Eles também estavam num processo de transição, de reavaliação, de testes para ver o que ia funcionar melhor.
mas eu não queria fazer isso com os pais. Então, por que que eu decidi trabalhar com de 7, 8 anos em diante? Porque eles já tinham uma certa autonomia para assistir às aulas sozinhos. Então, eu não precisaria que o pai ficasse sentado ao lado para poder orientá-lo. Eu tenho alguns que ficam, que, Uhum. que participam, tem algumas avós, tias que ficam do lado e parece que estão aprendendo também, até tem alguns casos que é até divertido. Mas, no Pois eu quero geral, saber como assim, é que tá sendo isso aí, na verdade, é, de ter observadores de aula, todas as aulas. vou falar sobre isso também. E mas como eu falei, meu maior público é o público de 3 a 6 anos. E qual que foi a minha decisão? Eu comecei a contar histórias. A nossa proposta pedagógica já é muito voltada para o uso de histórias em sala de aula. Eu gosto muito de desenvolver projetos baseados em histórias. Então, a Uhum. gente conta a história e vai montando, vamos dizer assim, e eles vão desenvolvendo o conteúdo daquela história durante algum certo tempo. Então, a nossa proposta ela é muito baseada nisso, para essa idade, sem material didático. É a gente que desenvolve isso. Então, eu resolvi contar essas histórias. Muitas das histórias eles já até conheciam, então era uma coisa que eles iam relembrar e tudo. Só que, mais uma vez, como não é um curso EAD, a gente não pensou a longo prazo o que que isso iria acarretar. E eu cheguei a perceber que já estava num ponto que as crianças não estavam tendo mais o mesmo interesse. Começou a ficar uma coisa assim. Eu senti que eles já não estavam conseguindo prender tanta atenção. É difícil, o nível, o tempo de atenção que a criança Uhum. tem nessa faixa etária é muito curto. Muito curto. Então, ficar só me ouvindo contar a história lá, eu vi que isso não estava funcionando. Então, eu precisei mudar também. Mas eu deixei o tempo todo claro para os pais que aquilo não eram aulas, e sim um momento de conexão comigo, com os colegas, e que fosse mais para o lado assim, emocional das crianças, de ter um contato. Eu não estava esperando, vamos dizer assim, Uhum. um resultado linguístico daquilo ali, porque eu Sim. não acreditava que eu deveria dar aulas online para essas crianças. Mas, mais uma vez, isso é uma opinião minha, tá, Joy? Isso são as crianças mais novas, né? De 3 a As crianças, 6. isso, as crianças mais Aham. novas. Sim. Mas isso foi uma Ah, decisão minha. sim. Não, É. Não, é eu, tudo, tudo é experimentação, né? A gente não tem dados, a gente não tem estudos, ninguém viveu isso antes para contar como é que vai ser, então sim, eu imagino que os pais também tenham um pouco de empatia nesses casos, né? Das crianças mais novas. Ainda não tem aquela cobrança tão pesada por conteúdo. Imagino, tô falando aqui do alto do meu achismo. sim. A Não. Carol, da Indisa, ela tem uma Uhum. escola no Sul, em Curitibanos, em Santa Catarina, e ela está te falando, está te perguntando se os pais dos seus alunos têm te contactado pedindo ajuda pela situação social das crianças, de saudade, socialização. Acho que conecta um pouco com o que você está dizendo, né? Que você usa ou usou, não sei se agora mudou, Eu continuo usando. o tempo de contação de história para essa socialização também acontecer? Como é que funciona? Então, aí foi o momento que eu resolvi fazer a transição. Em vez de usar, porque eu usava o Instagram e o Zoom simultaneamente, algumas crianças acessavam pelo Instagram, outras pelo Zoom. A vantagem do Zoom é que eles conseguiam ver os colegas também, não só a mim. Pelo Instagram eles só viam a mim. Então, desde o princípio, desde abril, a gente começou com vamos dizer, esse projeto. Então, eu contava a história e mandava um PDF para os pais com algumas ideias que podiam ser desenvolvidas em casa baseado naquela história. Então, nada Hum, muito complexo, alguma coisa que não tivesse em casa. E tinha sempre tipo um glossáriozinho com imagens e o nome das palavras. Então, muitos pais gostaram que eles falaram que estavam aprendendo junto com as crianças, então me mandavam as coisas. Eu não tive isso que a Carol perguntou, deles sentirem falta assim dos colegas, porque eu já conversei com alguns pais que eles falaram que eles estavam sentindo que eles não queriam participar, porque eles se sentiam mal de ver o colega e queriam estar com os colegas. Eu já tive pais conversando, os pais até de amigos do meu filho, que são meus alunos também, que eles estão com a mesma situação na escola, eles não querem fazer as aulas síncronas na escola por causa disso, porque eles veem os colegas e têm aquela ansiedade de querer conversar com os colegas uhum. e
Eu deixo essa abertura no final, mas é uma coisa assim difícil para eles. E por isso que eu acho, isso foi uma dos motivos que me fez não querer ter as aulas. Porque aí os pais, o que que eles iam fazer? No dia que a criança não estivesse se sentindo bem e não quisesse assistir a aula, assim, não, você tem que assistir a sua aula e tal. Mas, gente, é só uma criança que também não Uhum. vai estar sabendo lidar com aquilo ali. E eu não queria que aquilo depois virasse um trauma para ela de estar obrigando. E eu sempre deixei isso Ótimo. claro. Às vezes eu vejo Perfeito. um pai no fundo e fala assim, não, presta atenção, que não sei o quê. Aí teve um dia que eu até parei, depois que todo mundo saiu, eu fiquei só com aquela mãe e falei assim, olha, isso não é uma aula. Se ela não estiver se sentindo bem, não quiser participar, deixa. Isso é um momento para ela ter um contato com os colegas, comigo, de forma agradável. Então, eu não quero Uhum. que. Isso não pode ser forçado para eles. Ela só tem 5 anos, entendeu? Uma aula Uhum. de inglês. Se ela tiver prazer de participar e de querer estar ali, é Uhum. excelente. Mas se aquele dia ela não tá bem, igual tem vários dias que a gente quer chorar, a gente não quer fazer nada, é Uhum. preciso A criança. respeitar. Sim. A E a criança também criança às precisa vezes ser não consegue respeitada. verbalizar, né, da forma como deveria, então ela expressa de outras formas e tentar ser impositivo com crianças nunca funcionou. Exatamente. Então, achei essa atitude perfeita. E isso de esclarecer que não é aula também, eu queria saber como é que isso foi feito, assim, como é que os pais reagiram. Tipo, aí não vai ser uma aula, vai ser um momento de socialização. Eles acolheram essa ideia de primeira, toparam, O que aconteceu, precisou de algum Joyce? convencimento. Não, eu tenho pais que não participam de nada, não falam mais nada, é como se não tivessem mais vinculados à escola de uma certa forma. Eu tenho pais que viraram para mim e falaram assim: olha, eles não querem participar, ou eu estou trabalhando, eu não consigo participar. E foi muito tranquilo, porque o que que eu fiz? Em abril, eu mandei um comunicado falando que as aulas aconteceriam dos 7 8 para cima, e de 6 a menos eu só teria esse projeto e Uhum. de histórias, porque é o que eu achava que aquelas crianças davam conta. E eu acho que os pais conhecem os próprios filhos e estão passando Sim, pelo mesmo desafio na escola, de às vezes na escola eles não quererem fazer, que eles não vão forçar uma outra coisa. Então eu vejo que hoje os que participam mais são os que realmente estão interessados, que conseguiram manter essa atenção de ficar assistindo, porque para eles também essa atenção com a tela é mais complicado. São encontros curtinhos, de tipo de 20 minutos, que eu faço duas ótimo. vezes na semana. E o que eu falei que eu fiz essa mudança, quando eu percebi que já estava assim, difícil para eles ficarem só me assistindo, aí eu comecei a fazer brincadeiras, por exemplo, caça ao tesouro com as coisas que eles tinham em casa. Então eu revisava cores, revisava brinquedos, e aí eles Olha. contavam sobre as coisas favoritas que eles tinham. Trabalhamos sobre até roupas e clima. Eu pegava, por exemplo, utilizava o Zoom, que ele tem um plano de fundo, e mostrava Uhum. que, por exemplo, estava super frio. E aí eu corria, buscava minha roupa, eles iam lá e mostravam as que eles tinham também, e contavam o que que eles tinham buscado. Isso é muito legal, né? Nossa, foi muito legal. A gente fez experiência, por exemplo, de afundar, sink or float, que afundava ou flutuava. Então eles participavam tentando adivinhar. Yes, sink, no. Então, Como assim? Vocês mo- pegaram objetos? Eles pegavam eu objetos e peguei, colocaram? eu fiz aqui eu tinha uma bacia e eu fui fazendo e eles de lá por enquanto só vendo. E depois eu mandei as instruções para quem quisesse repetir em casa. E várias crianças repetiram e desenharam os objetos delas que sim, que os objetos delas que float e mandaram para mim, entendeu? Perfeito. Uhum. Então eu Eu vi, ficava meio vi assim, uns vídeos também, né? Elas estão produzindo vídeos para você. Foi sim, um. Ai, não, o que ficou na minha cabeça foi um negócio das cores que você fez com o sim, copo. Walking Colors. Aí eu fiz esse Ai, eu experimento fiquei também. doida para Nossa, fazer. esse para fazer ao vivo foi a treva. Eu fiquei desesperada porque a internet começou a cair e eu tentando colocar aquilo tudo. Então, isso foi uma coisa que definitivamente tinha que ser gravada. Depois eu fiz até o vídeo e postei porque fazer ao vivo foi muito difícil. Então, até isso a gente Imagina. tem que saber o que que é melhor fazer em forma de vídeo para poder mandar e o que que dá para fazer de forma interativa, assim, ao vivo. Entendi. É, Então, esse storytelling tem sido ao vivo. tem sido ao vivo, isso. Uhum. Ótimo. E o que eu ia falar que foi muito legal sobre isso, na Páscoa, eu escolhi um livro do Todd Park, eu adoro os livros dele, sempre fala sobre assuntos assim bem profundos, família, e aí ele tem um livro que chama The Peace Book, o livro da paz.
E ele fala, e o livro falava, tipo assim, paz é. E o que paz era em vários sentidos. Mas tinha desde, sei lá, comer macarrão na banheira, quanto cuidar, ajudar alguém. Era super fofo. E eu escolhi essa história na Páscoa. E eu Sim. acabei até chorando quando eu tava contando no final, vendo as carinhas deles. Lógico, eu sempre tenho que chorar, vendo as carinhas deles, assim, pra mim. E eu pedi para que eles fizessem o que era paz para eles. E aí eu recebi de vários alunos, e cada um fez o que aquilo significava para eles naquele momento. Então foram várias coisinhas assim que eu mandava para casa, nada muito elaborado, mas que a família conseguisse participar e que Uhum. eles tivessem, que eles se interessassem também. E foi muito legal. Eu tive uma mãe que me mandou uma foto, mandou uma mensagem falando que o filho dela não queria fazer nada da escola, não queria fazer nenhuma atividade, porque ele achava que ele estava de férias, tem 4 anos. Como vários, inclusive o meu. Tem hora que ele acha que ele está de férias. Sim. E mandou uma foto com os avós, todo mundo fazendo as ideias que eu mandei do livrinho. Ela imprimiu, era uma história do camaleão, e mandou assim: olha os avós participando, você não tem noção como a alegria que tá agora. Eu queria que você soubesse o que que você tá fazendo pela gente. Não. Então, o que você me Sim. perguntou de, às vezes, como que ia ser essa reação com os pais. Joy, graças a Deus eu tenho pessoas maravilhosas que são parte da família Imagine, que não foi só ela que me mandava isso. Assim, nossa, o clima aqui virou outro. E eu tinha várias crianças de escolas públicas que estavam sem escolas, sem aula. Uhum. Agora tem. Então era ainda alguma coisa que os pais tinham para fazer com eles. Então Sim. Mantém a normalidade de alguma forma, né? A rotina. envolve Já eles tá no tudo muito processo. fora do lugar. É, isso de não ir para a escola por muito tempo, eu sei que tem muita gente que achou bom no início, né? Eu tenho uma prima de 8 anos que me mandou um áudio assim: ai, eu tô adorando as férias. Aí eu fiquei assim, meu Deus. E aí ela falou: ah, mas eu tenho aula nas férias, uma vez por semana. É, eu vejo meus amigos e acabou a aula, todo feliz, assim, que é férias. Mas aí eu imagino que com o tempo, criança não aguenta muito tempo nem de férias de verdade, né? Vai cansando das férias, quer voltar a ver os colegas, então é importante ter alguma coisa para retomar esse senso de rotina e normalidade, para os pais não enlouquecerem também, eu imagino. Agora eu tenho visto muito vídeo, meme, texto, brincadeira de WhatsApp, de Facebook, falando dos pais assim, pelo amor de Deus, professores, não mandem atividades para a gente fazer com os nossos filhos, porque a gente também precisa trabalhar e precisa fazer o serviço de casa. Então, eu imagino que os pais também estejam cansados, né? Sobrecarregados emocionalmente, inclusive. Eu queria saber qual que é o seu ponto de vista dos dois lados, porque você é mãe e professora. Como é Então, que é Joy, isso? eu acho que tudo precisa ter um equilíbrio, sabe? Não é não mandar nada. E Uhum. Mas eu acho que desde quando era escola, se a gente, o nosso propósito como educador é promover a autonomia das crianças, eu acho que uma coisa importante que as escolas deveriam levar em consideração era que mandassem coisas fossem feitas pelas crianças. Sim. Então, pode ter o auxílio dos pais, pode ter auxílio dos pais, mas eu não acho que é época de mandar coisa mirabolante que a gente sabe que é o pai que tem que fazer para o filho. Então, Sim. ainda tem mais essa, Porque porque a escola eu vi regular isso tem feito isso, acontecendo. né? Aham, da escola regular, Tipo, exatamente, ai, agora eles que eu têm tenho todo o falado. tempo do mundo, vão mandar projetos, Aham, projetos. exatamente. E foi essa sensação que eu tive quando isso começou na escola do meu filho. Assim, gente, e eu via as mães dos colegas deles mandando tudo e fazendo tudo, e eu me sentia super frustrada de não estar dando conta de fazer tudo. Até que um dia, uma delas pegou e desabafou no grupo do WhatsApp que não estava dando conta. E aí um tanto começou a desabafar também. Eu disse, ah, gente, graças a Deus, eu não sou a única. Então, Não tá sozinha. tá todo mundo fazendo, mas mostrou que estava difícil, entendeu? Porque no começo o volume estava muito grande. Hoje eles já ajustaram, pelo menos na escola do meu filho, teve um ajuste assim melhor de quantidade. No começo a quantidade era muito grande e eles começaram a ter aulas síncronas também. Antigamente era só vídeos, no começo eram só vídeos e listas de atividades, da apostila, esse tipo de coisa. Agora eles estão tendo aulas síncronas com as professoras com duração de 1 hora.
E supostamente eles dão conta de fazer tudo com elas. Elas vão mandar para casa geralmente um trabalho, alguma coisa assim. Então ficou bem mais tranquilo. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, Joy, e levar em consideração que pode sim ter pais que estão por conta e dão conta de fazer várias coisas, mas tem vários pais que não estão. E eles se sentem muito mal de não dar conta. Então, Uhum. eu acho que a gente tem que Imagino. levar isso em consideração. Por isso que eu falei que quando eu fiz essa transição, eu fui conversando com um por um para saber questão de horário. Teve uma turma minha de 7 anos que eu dividi ela em duas. Eu tenho uma no horário, que ela é mesmo, na parte da manhã, e metade da turma foi para 6 horas da tarde, porque eu tinha uns quatro pais que estavam trabalhando e não tinham como as crianças assistirem às aulas pela Uhum. manhã. Então, eu tive que estar aberta também a fazer esse tipo de flexibilização para poder fazer com que todo mundo pudesse fazer parte, entendeu? Total. Isso. E É, isso isso que foi você fala. muito. É empatia, né? Em vários níveis, assim. Isso de estar aberto a flexibilizar horários ou dividir as turmas, repor aula em algum horário que você normalmente não reporia, ou alguma quantidade mesmo ser negociada. Não sei se você tem isso em contrato, né? Como você trabalha com turmas, Uhum, porque eu trabalho com alunos particulares mesmo. Eu tenho duas turmas só. E aí eu estou abrindo mão de algumas cláusulas até de contrato para poder receber essas pessoas da melhor forma que eu consigo, num momento que é de fragilidade para todo mundo. sim, Então eu acho que a rigidez nos negócios, né, assim, do lado business, precisa ser um pouquinho repensada nesse momento também. eu concordo com você plenamente. E Né? você tinha me perguntado a respeito das pessoas assistirem às aulas. Então, eu tenho uma aluninha, eu sei de uns três pais, quatro, que eu tenho certeza que assistem. A mãe me falou, me perguntou se tinha problema ela ficar com ele porque ele pediu. E eu falei assim, de Hum. forma alguma, que ele se sentiria mais seguro se ela ficasse com ele. Então, eu tenho alguns que eu sei que gostam de ficar perto e participam. Tem alguns que os alunos pediram, que eles queriam esse porto seguro para ter alguém do lado deles. E é basicamente esses dois casos, assim, que eu Uhum. senti Que que parte da acontece aqui. criança, né? Que parte da criança, esse que partiu da criança, que pediu a ajuda. E teve um que eu falei que é até engraçado. Essa minha aluninha, ela mora com. Ela chama ela de tia. Eu acho que é a tia-avó dela. E no meio da aula, um dia ela falou assim, ô tia, não, ô teacher, como é que é água mesmo? É water? Que minha tia fulana tá perguntando aqui. E eu, às vezes, escuto uma ajudando a outra a resolver as coisas. Então, Ah, tem um carinho, uma cumplicidade de aprenderem juntas que é muito bacana. Mas eu sei que em alguns casos a situação não. Eu tenho sorte de ter as pessoas que estão assistindo têm esse retorno positivo comigo e tudo. uhum. Mas eu sei que alguns professores podem estar passando por uma situação não tão boa igual a minha, que os pais às vezes ficam assistindo como forma de ficar Avaliando, né? avaliando o trabalho deles. Isso. Tem alguém É, passando por isso aí, gente? provavelmente eu Conta pra tenho isso gente. também, mas eu ainda não tive nenhum embate assim direto com nenhum pai Uhum. questionando com relação a isso, sabe? Eu acho que eu me sentiria super desconfortável Sim. de ver que tem alguém me observando, né? Que não fosse uma pessoa receptiva mesmo. Acho que nesses casos, que parte da criança ou que os pais são compreensivos, né? Que estão ali realmente para ajudar e não para julgar, até porque a gente está num momento de experimentação. Então, acho que eu me sentiria bem só nesses casos. Dri trabalha numa escola grande. Conta pra gente, Dri, tá passando por alguma situação complicada? Um pouquinho. Marina também tá aí, Marina que fez a live da semana passada sobre Ah, educação Waldorf. Ela também trabalha com crianças. Compartilha aí com a gente como é que estão sendo as experiências eu acho que com Marina pais. falou que lá na escola dela, pelo menos as aulas especializadas não estão acontecendo pelas síncronas. Então, por exemplo, eu conversei com ela na semana passada, acho que ela não está dando aula pelo Zoom, só a professora de classe das outras matérias, entendeu? A Jussara, minha aluna, Jussara, ela é de Bento Gonçalves, ela dá aula na Universidade de Caxias do Sul. E ela tá falando aqui que muitos membros da família assistem às aulas na universidade.
Que legal. Tem gente fazendo faculdade de, como é que chama isso? É, ai, esqueci a expressão. Tipo de quebra, assim, tá aí, De vai tabela. desistir. De De tabela, isso, tabela. fazendo faculdade de tabela. Ai, como é que você se sente, Jussara, com isso? Dou aula para os pais, a Adri falou. Hum, e eu tô perdendo os comentários aqui para cima. Ah, o Matheus fez uma pergunta. Matheus Dias, ele é daí também, não é? De Pedro Ele é meu Leopoldo? amigo, sim. Seu amigo, os alunos têm reclamado da escola regular e da alta carga de exercícios? Você vê isso refletindo nas aulas? Então, isso tem afetado as suas aulas de alguma forma? Eu acho que com os mais velhos, sim. Principalmente, às vezes, adolescente, os já do quinto, sexto ano para frente. Eu acho que eles já, no começo, era o que a gente estava falando, era uma coisa nova, que todo mundo estava mais animado. E agora, como tem o da escola, aquele tanto de dever, e aí chega do inglês, por exemplo, se é um dia que tem alguma coisa de que eu coloco no quadro, né, na tela, e eles têm que copiar, assim, ah, eu já copiei tanta coisa na minha escola. Tô cansada, né? Tô cansada, aquela coisa assim. Mas nada É. muito maior, assim, que isso. Mas o Hum. que eu senti é que, antes das escolas regulares terem aulas online, eu tinha mais alunos participando. Dos encontrinhos, que eu falei, não das minhas aulas regulares, mas dos encontros de storytelling, esse tipo de coisa. A partir do momento que as escolas começaram a ter aulas também, eu senti que os pais não davam conta de lidar com tudo, entendeu? De ter que lidar com o inglês e a escola, fazer as duas Sim. coisas para eles ficou mais difícil. É. Acho que para todo mundo, né? Eu também tenho alunos, os meus alunos adultos, às vezes chegam com outra demanda, às vezes uma demanda emocional, assim, tipo, ai, eu não tô aguentando mais pensar, hoje meu dia foi muito pesado. É, eu tive aluno com redução de salário, e a carga horária também reduzida, né? Aí eles chegam estressados, não querem fazer o que eu planejei. Falam assim, vamos fazer outra coisa. Você pode só me ouvir hoje? Eu fico, beleza, né? Então, assim, acho que é o correspondente do adulto, a criança sobrecarregada com o trabalho de escola e o adulto sobrecarregado com outras formas de mudanças. Tô vendo aqui, Sim. ó. Chegaram depoimentos. Vamos ver. Fazendo aula como ouvinte. Isso, na faculdade. Aí, gente, eu também faria. Se tivesse alguém fazendo faculdade do meu lado, eu ia ficar lá, querendo saber o que tá acontecendo. Deixa eu ver. Ah, a Carol da Indísia disse, ó. Uma mãe muito legal não percebe a diferença de timing para crianças responderem os comandos. Ela sempre interfere. Ao mostrarmos uma imagem, a mãe fala: Responde, filho! Ela tá fazendo o melhor dela. É, isso deve ser complicado. Eu tenho uma assim também. Eu vejo que ela não senta do lado dele, mas eu acho que ela senta ao contrário. E às vezes eu pergunto alguma coisa e ele não percebe de cara. E aí ela já vai, tipo assim, quer fazer com que ele perceba, entendeu? Mas tem o Isso é, tempo, né? O tempo da criança é diferente. sim, Aham. e é natural. Às vezes na aula presencial eu podia fazer a pergunta e eu teria que repetir, só que eu ia ter mais recursos de body language, esse tipo de coisa. Eu tento ser bastante visual com os meninos, ter bastante. Tudo que eu, por exemplo, se a gente vai fazer uma página, eu tento ter essa página para eles poderem ver. Na hora, uma coisa que no começo foi um problema era a letra cursiva para os menores, por exemplo. Olha só. Eu tive que arrumar uma forma de escrever tudo que eu vou usar na aula cursivo, e aí na hora que eu vou fazer a correção ou que alguma coisa que eles copiarem, aí eu já faço a Já tem o share lá. recurso. É, porque Cursivo, tem porque isso, era né? A gente difícil para tá. eles fazerem essa transformação. Uhum. A gente está restrito ao rosto, à expressão facial agora, né? É muito difícil movimentar. A não ser que você Sim. tenha realmente um espaço. Eu trouxe até um quadro para cá agora, vou tentar adaptar para ver se eu consigo ficar em pé em algumas aulas, porque coluna tá morrendo. Nossa, eu já Mas fiquei para vendo. criança isso deve ser muito difícil, porque é muito recurso visual. Essa estratégia que você usou de pedir para eles procurarem roupa deles, objeto deles, colocar eles para se movimentarem também é sensacional. Porque eu acho que isso de criança ficar sentada, olhando para uma tela o dia inteiro, uma hora não, né, vai dar ruim. E Não isso é sei. importante, Joy, da gente tentar fazer essa transição deles não ficarem a aula inteira sentada, então você consegue fazer alguns
breaks, mudar um tipo de atividade, por exemplo, os Uhum. meus iniciantes pequenininhos que estavam aprendendo comandos, então eu fiz com eles levantavam stand up, sit down, e a gente trabalhava usando TPR, né? Total Uhum. Physical Response, para que eles se movimentassem. E foi engraçado que um dia desses, no dia dessa aula, eu disse, não, teacher, parece igualzinho a aula da sala. Então, eles se Ó. sentiram bem de poderem fazer essas coisas. É, Isso porque a de, movimentação faz parte da rotina da criança na sala, né? exatamente, Ou isso é até deveria um, fazer. né? Esse é um até dos pontos cruciais para o desenvolvimento dos pequenininhos, porque eles aprendem com o movimento. Então, se eu falasse que aquilo que esses encontrinhos que a gente está falando são aulas, eles estão tendo um mínimo de movimento, um mínimo de socialização, que eles aprendem muito nessa idade, é com a interação com o outro, é com o movimento, desenvolvimento do motor, até dentro da sala de aula de línguas, eu tento olhar as necessidades que a criança tem de desenvolver como criança e transpor isso para a língua quando eu estou fazendo o trabalho com eles. Então, ficou uma coisa assim, como eu vou fazer isso? Perfeito. Isso. Como é que você Então, vai adaptar, né? Porque é o que a exatamente. gente Então, eu tem não. conversado muito, que não é uma réplica da aula igual, não é igual. Então a Não. gente precisa procurar formas de adaptação mesmo, né? De ter essa dinâmica e de trabalhar as outras esferas da vida mesmo, do desenvolvimento infantil, para eles não ficarem prejudicados, porque a gente não tem previsão de quanto que vai voltar, né? Então Sim. é essencial trabalhar essas outras habilidades. E é muito legal que a sua escola tenha essa proposta, que você tenha essa proposta, né? Eu imagino que tem escolas que não, que ainda exigem que as crianças fiquem lá sentadinhas, enfileiradas, e escrevendo, O importante é o memorizando. conteúdo. Então Tem que ter agora, tanto de agora flashcards. online, nossa, gente, agora online deve estar uma tortura, Sim. né? Essas escolas que trabalham dessa forma. Temos mais comentários aqui. A Joy, a minha xará, a Fetterman, falou que assiste a todas as aulas do filho dela. Não sei o que dizer sobre isso. Assiste com Mas eu, qual intenção? mas eu acho que no caso dela é meio que necessário. Eu tenho quase certeza que o filho da Joy, ele é da idade do meu. Então, eu não acho que eles dão conta de fazer aula sozinhos, não. Entendi. Eu vejo que É nas só porque aulas sempre. ela posou o macaquinho assim, ó, eu falei, tá vigiando o professor. Eu acho que ele está no primeiro ano. Eu vejo Uhum, a do meu filho, a maioria dos pais estão do lado. Eu confesso que tem dia que eu não tô, porque eu tô dando aula. uhum, Então, mas eu vejo que ele precisa de ajuda. Tem hora que, por uhum. exemplo, Sim. precisa encontrar alguma coisa no livro. Não é ficar respondendo para a criança e guiar tudo, mas estar ali perto. Eu acho que seria legal, mostrar que está ali perto, caso ele precise de você para alguma coisa, não para ficar dando aula ao mesmo tempo que o professor está dando aula. Mas eles precisam desse suporte sim, porque eu vejo pelo meu. Ele tem coisa que ele não consegue fazer sozinho. Claro. E a professora está lá com 20 alunos, e às vezes um não vai saber onde que ele tem que copiar, vai ficar perdido aqui. Por exemplo, eu uso o Zoom, a escola do meu filho usa o Cisco, o Webex. Na primeira aula, a professora não sabia que eles podiam colocar o microfone no mudo. E aí, imagina 20 O meninos falando, caos. os pais no fundo falam, copia isso, faz aquilo outro. E todo mundo falando ao mesmo Nossa. tempo, a professora querendo falar ao mesmo tempo. Nossa Senhora, era uma barulheira assim. E ela não sabia. São coisas básicas, Joy, que eu falei de. Até que a gente acha que todo mundo sabe, mas eles não sabem que dá para colocar. Tem professor de faculdade que não sabe que dá para colocar os alunos no mudo quando precisar falar, assim. Ao mesmo tempo também, ela quer dar oportunidade para os alunos falarem, falar com eles, não, fica caladinho, vocês levantam o dedinho e tal, para não fechar, porque são crianças, fica fechando o microfone. Só que eu já expliquei para os meus que às vezes eles estão calados, mas no fundo, às vezes a casa tem alguém com a Tem televisão algum ruído? ligada, tem algum ruído, e se for Sim, competir com a nossa fala, é muito difícil. sim. Então, por exemplo, eu acho que é uma coisa que eu fiz no começo. Eu vejo a minha tia, ela é professora de escola regular, na idade do meu filho também. Eu vejo que ela faz com os pais, os alunos dela, ela manda num dia qual que vai ser o cronograma do dia. Eu acho isso muito importante. Olha, Olha. hoje a gente vai precisar da apostila, página tal, do caderno, página tal, separa uma revista. Aí ela fala assim, ó, amanhã a gente vai precisar de uma caixa de sapato, não esquece que eu trabalho para sexta-feira. Então ela está constantemente mandando para os Isso é pais esses perfeito. pequenos lembretes para eles se prepararem. Porque aí você vira, senta a criança para poder fazer aula, e no meio da aula, assim, ó, agora vocês pegam uma revista. Ah!
Quem dá Nossa, aula para aí Young põe Learner os sabe pais que loucos, né? perdeu a Né? atenção total. Sim, Então, se você já falar com os pais antes, olha, deixa uma garrafinha do lado, vai no banheiro antes da aula começar, deixa o material já separa livro, caderno, lápis apontado. Parece bobo, gente, que antigamente a gente não tinha que preocupar com isso, mas na hora da aula faz uma diferença tremenda. Porque às vezes você vai perfeito, começar a passar, ô, teacher, peraí que eu vou ali buscar meu livro. Então, são perfeito. coisas que são Ótimo. Eu importantes ser achei, lembradas. achei, achei essa dica essencial, sensacional e muito básica e muita gente deve esquecer disso, né? Sim. Também passo por isso com o aluno adulto, assim, esqueci meu livro, peraí, aí vai. Então imagina criança com aula presencial mesmo, aluno esquece Esquece as coisas? material, aí você fala assim, abre o livro na página tal, eu falo, o quê? Repete, aí o outro repete, aí você repete 10 vezes que página que tem que abrir. Então, ter esse roteirinho já preparado, eu acho que demonstra seriedade, né? Demonstra comprometimento. Talvez seja uma boa solução, não sei se solução, mas uma boa medida para professores mostrarem para os pais que estão sim trabalhando e muito, porque tem, Sim. né, essa reclamação, mas o professor não está dando aula direito. Aqui a Thaís falou que a mãe de um adolescente observou a aula e reclamou que ela estava deixando os alunos falarem de outras coisas que não eram relacionadas à aula, que era perda de tempo. Então, eu acho que os pais estão observando coisas que aconteciam também na sala de aula presencial, Uhum. mas eles não sabiam que aconteciam e que também são essenciais para o aprendizado, né? Socialização e o desenvolvimento de outras habilidades, organização, autonomia. E agora eles estão vendo a coisa acontecendo, né? Sendo construída. Eles não estão prontos, os meninos não estão autônomos. Exatamente. Então, a gente está construindo a autonomia deles na sala de aula. Então, ter esse roteirinho, eu tenho a sensação de que tranquiliza os pais um pouco em relação ao trabalho que tem sido feito. Então, gostei muito dessa dica. A Danúbia Sim, falou aqui que as crianças estão gostando, mas os pais estão cansados. Talvez isso seja uma coisa que possa ajudar, né, a acalmar os ânimos, assim. sim. Eu acho que o Gostei. máximo que a gente conseguir fazer com que as crianças precisem o mínimo dos pais na hora das aulas e se tornem mais autônomas, mais a gente desenvolve esse senso delas de conseguir fazer as coisas sozinhas e mais a gente alivia os ombros dos pais que não estão tendo que lidar só com a aula de idiomas. O que que a gente está falando? Eu estou falando num contexto de uma aula de idioma. Mas os pais estão tendo que lidar com a aula de idioma online, com a aula regular online, tem alguns que ainda, sei lá, faz balé online. Eu vi que a gente está vendo de tudo hoje em Sim. dia. E tendo Uhum. que lidar com o próprio trabalho. E eu acho que tem uma angústia muito grande que os pais que estão trabalhando de casa, eles têm que trabalhar e às vezes as crianças não conseguem entender que eles estão trabalhando. Então, eles ainda às vezes sofrem com esse sentimento de culpa de estar em casa e não estar podendo participar, de não poder fazer algumas coisas com eles porque eles estão trabalhando, como se eles estivessem na empresa. Então, Ai, desenvolver uma rotina também dentro de casa com relação a isso, eu acho que faz uma diferença importante. Então, se você total. conseguir. O que eu faço com os meninos? Todo dia eu mando mensagem 15 minutos antes da aula para o grupo que eu criei de cada turma e eu aviso assim, olha, até daqui a pouco para a aula, por quê? Aí eu faço que os pais aí eles já vão ter pegado o material, ligado o computador, teoricamente. Na maioria das E tem vezes acontece funcionado? assim, na maioria das vezes sim. É um ou outro que entra atrasado. Então, quando eu abro a sala, então já está todo mundo praticamente, quando dá o horário da minha aula, praticamente todo mundo já entrou, já consertou o microfone, porque o Zoom tem esse problema que algumas pessoas entram com vídeo e não entram com microfone. Então, já deu tempo de consertar esse problema, se aconteceu isso no dia, e a gente não gasta tempo da aula tendo que, tá me ouvindo? Então, esses pequenos detalhes que antigamente eu dava uma aula atrás da outra, eu tive que espaçar também para que às vezes até eu Ótimo. pudesse levantar, buscar uma água, ir no banheiro, porque se a gente não faz isso, numa aula presencial é fácil, você consegue lidar com isso melhor, os alunos estão fazendo uma atividade, você consegue buscar uma água rapidinho e tudo, mas como é que você faz isso numa aula online? Você vai deixar o computador aqui ligado e os meninos começam a pipocar, não É, dá para fazer isso, né? até para manter a nossa sanidade mental também e dar uma Sim, alongada na coluna, né? Vamos ter um intervalinho. A Cris é da Imersos aqui de Nova Lima.
Tá falando que Uhum. até agora percebe três fases nesse processo: o desespero, a tentativa e a adaptação ao novo. Eu acho que é bem por aí, né? Assim, ainda estamos nesse. É um ciclo, eu imagino. A partir de novas tentativas surgem novos desesperos e novas necessidades de adaptação, e assim a gente vai caminhando. Tenho certeza que hoje já está melhor do que estava lá em março, né? Eu concordo com você. Eu acho que cada vez eles estão ficando mais acostumados com o processo, mas o que eu sinto às vezes também é que eles estavam mais envolvidos no processo em um determinado tempo. Então, eu tive uma participação muito grande, que isso foi uma coisa positiva, de pais no processo dos meninos mesmo, de se interessar, de quando o aluno perdeu a aula, de me procurar e fazer com eles o que foi perdido, coisa que nunca aconteceu em aula presencial, de querer saber o que que foi feito e pegar as páginas para Olha poder só. fazer em casa. Então, isso foi uma coisa que eu tenho visto assim com frequência. Então, eu mando o que foi feito e me coloco à disposição de poder tirar dúvida e tudo, caso algum aluno. É mais raro agora eles perderem aula. Tá em Então casa, né? é um indicativo do desenvolvimento da autonomia, né? Sim. Tem Então, uma isso aluna minha que é professora de português numa escola regular. E aí ela compartilhou comigo outro dia que ela ficou super emocionada que os alunos apresentaram um trabalho que não tinha absolutamente nada de conteudista, mas apresentaram tudo com mind map. E eles fizeram usando ferramentas e tal. E eles fizeram por conta própria. Eles têm 10 anos. Não foi porque é ela muito pediu. legal. Aí ela falou assim: eles encontraram uma estratégia, uma forma de me apresentar um cartaz online. E eles fizeram, eles pensaram tudo sozinhos. Então eles têm desenvolvido outras habilidades, né? E a gente tende a subestimar eles, né, Joy? A gente tende Ah, a achar que as crianças precisam da gente o tempo todo. E tem uns que, às vezes, eu não precisei ensinar várias coisas da plataforma, que aí, às vezes, quando um pergunta, o outro já sabe a resposta, já explica. Então, eles têm essa. Eu fico assustada, às vezes, com meu filho, que ele aprendeu a pesquisar, ele não sabe escrever, ele aprendeu a pesquisar as coisas no tablet usando o recurso de voz. E eu nunca usei isso do lado dele. Ele percebeu que se você clica no microfone, aí ele começou a falar o nome dos desenhos que ele queria assistir, o nome do jogo que ele incrível. queria baixar, usando isso. Aí eu fiquei assim, hã? A música que ele queria escutar, ele clica, fala, escuta, clica e assiste. Então, isso foi uma coisa intuitiva que ele aprendeu, entendeu? Sensacional. É, E é, é assustador é, às vezes, vou é ser bem assustador. sincera. Eles já. Porque, na verdade, os aplicativos e os aparelhos, eles são feitos para serem intuitivos, né? Para serem Uhum. fáceis. E a gente, às vezes, tem essa facilidade, mas os meninos pegam o celular e sabem, por algum motivo, E eles dá um sabem o que tem banho que na fazer. gente. Exatamente. Sim. A Adri tá Eu, falando, né? Quando damos autonomia aos alunos, eles nos surpreendem. É bem isso aí. E Joy, uma coisa que a gente pode tentar aproveitar também nesse processo, ao invés de tentar replicar a mesma aula que a gente dava em sala de aula, ver o que que a gente tem nas nossas mãos nesse momento. Por exemplo, eu tenho uns alunos de 11 anos que eles tinham uma unidade falando sobre arte. Então, tem vários museus oferecendo turnos virtuais. Então, o que que eu fiz? Eu mandei um link de um museu para cada aluno diferente, e aí eles acessaram o site, fizeram um tour, e eles tinham algum roteirinho que eles tinham que contar para os alunos o que que eles viram lá, preço de algumas Perfeito. coisas, as sessões, o que que eles mais gostaram. Então, era um tipo de coisa que talvez a gente não ia ter a oportunidade de utilizar em sala de aula. Eles tinham que fazer uma atividade de escrita de um blog post sobre um show. Aí eu falei assim, nossa, falar sobre um show que eles foram no meio da pandemia, então alguns deram a ideia de falar sobre as lives que eles estão Não, assistindo sim. e usaram o. Como é que chama aquele. Ih, fugiu o nome. Que o Paulo até já usou com a gente no curso. Padlet. Então eles postaram os textos deles lá, então eles mesmos curtiram e comentavam um dos outros, e eles podiam interagir utilizando aquilo ali. Entendeu? Então Sensacional. foi bem legal. Isso é uma ferramenta do ensino à distância que a gente pode aplicar, né? Porque, mais uma Sim, vez, reforçando, o que a gente faz não é ensino à distância, não é EAD. Mas existem exatamente. ferramentas que a gente já consegue incorporar. Essa questão do museu, por exemplo, como é que fala? Não é uma transposição,
da aula presencial para online. Uhum. Não é uma mera transposição, né? Já é uma Não. utilização do meio com uma função real. Então, ó, a Adri fez isso com visita virtual ao zoológico. Como assim, Ai, gente? que Tem gente legal. no zoológico? Tem Tem jeito de mil usar o Google coisas. Earth, né? Ao invés de Aham. para ensinar direções, por exemplo, a gente pode usar o Google Earth, pode ver lugares no mundo inteiro. Então, realmente usar o que a gente tem em mãos agora. A gente tem uma Exatamente. casa em mãos, né? Na verdade. A gente também pode usar objetos que estão aqui, E foi isso que eu né? E que falei. Por estão exemplo, a lá gente a com gente estava eles. aprendendo sobre família, então cada um buscou um porta-retrato da sua família e pôde apresentar a sua família. Então são Uhum. coisinhas bobas, mas que eles se sentem que existe uma personalização feita que eles podem contar alguma coisa deles. Uma coisa que foi até a Danúbia, falando o nome dela aí, que ela me ensinou que eu achei super legal. É uma ferramenta, mas que eu usei para introduzir uma outra coisa que foi super legal. Quando você troca os fundos do Zoom, você tem a opção de, em vez de trocar o fundo, você trocar. Você fala lá que você tem uma tela verde, e ela me mostrou que ela tinha um papel verde, então, em vez do fundo vir para trás de você, ele vai para essa tela verde. E eu estava ensinando para os meninos Rui Xi, Rui Si. Então, quem é ele? Quem é ela? Eu peguei fotos de todos os alunos e eu dobrei esse papel pequenininho e eu virei assim, Ruxê. Então foi a forma que eu introduzi. Então eu ia aos Olha poucos só. dobrando esse papel e eles foram descobrindo. Gente, para esse dia eles acharam que era uma mágica e automaticamente eles já viravam Ruxi, Ruxi. E começaram a usar a língua porque eles viram um contexto assim. Eu usava isso em sala de aula usando uma venda e eles se encostavam uns nos outros assim, tentavam descobrir. Eu adorava essa aula, que foi super legal quando eu fiz. Eu disse, nossa, como é que eu vou fazer isso online de uma forma que seja meaningful para eles? Achei ótimo. E na Papel semana que a verde. Danúbia me ensinou, você tem um papel verde assim, ó, e tem uma configuração no Zoom que você fala assim, tem uma Aham. tela verde. E aí Olha só. ele Adorei. vai, em vez de jogar o fundo aqui, atrás de mim, ele vai jogar nesse papel verde. Então eu começo com ele Já vou procurar pequenininho, saber. e aí você vai abrindo e até eles descobrirem. Então foi a gente se reinventando também para trazer Maravilha. algum elemento novo. Eu acho que Adorei. como só vai demorando mais tempo, o máximo que a gente conseguir trazer coisas simples, utilizando Uhum. o que a gente tem com a gente mesmo, igual eu falei, de buscar os objetos que tem dentro de casa, mesma coisa que você falou, Super eu top. usei isso com roupas, quando a gente estava aprendendo sobre clima. Então, a primeira aula, de repente, atrás de mim estava nevando. E eles ficaram assim, teacher, mas você saiu de casa na quarentena e brincando. Aí eu estava assim, então, eles estavam aprendendo put on, take off e don't forget. Eram as três chunks com relação às roupas. Então, eles viravam put on a hat, put on a hat, put on a jacket. Então, eles Que legal. conseguiram. Uhum. Essa aula eu fiquei assim, muito feliz que eles conseguiram absorver aquilo ali e eu usei nada muito mirabolante. É o que eu acho que é fazer o simples, É, mas com a nossa essência, sabe, Joyce? Se eu pudesse dar um conselho, eu acho que a gente não precisa buscar nada, fazer coisas. Não é sustentável. No começo, sim. se a gente acha que isso, mas dependendo da quantidade de turma que você tem, se você ficar criando mil Inventando coisas, moda muita, demais. inventando moda, isso não é sustentável. Você não vai dormir, você não Sim. vai ter vida, você fica ansioso. Perfeito. Você consegue fazer a mesma coisa utilizando. Pensa o que que seus alunos têm em casa. Às vezes, dentro daquilo que você precisa propor, você pode usar aquilo ali e adaptar, entendeu? Ou então, o que que você Uhum. tem ao seu redor, o que que você consegue fazer, mas tudo simples e tendo a sua essência. Da mesma forma que você estruturava as suas aulas de forma assim organizada e sabia qual resultado que você queria ter daquilo ali, onde você queria chegar, mas sabendo também que não pode ser o mesmo da aula presencial. Ter esse Perfeito. cuidado de não achar, não esperar nada, às vezes, seja exatamente igual que seria como se eu tivesse na sala presencial, porque não vai ser. Não vai Então, tem que ser. ter um alinhamento de expectativa ali também importante. Sensacional. Ana, a gente está encaminhando para o final, falta um minutinho só para a live acabar, o tempo voou. Tinha Nossa, certeza que a gente ia sair cheio de inspirações, porque toda vez que eu te encontro é inspirador. Então, eu queria te agradecer muito pela sua contribuição, te parabenizar pelo trabalho que você tem feito, que é sempre sensacional, sempre exemplar mesmo.
Então, muito obrigada por hoje. Ô, Joy, eu que agradeço imensamente a oportunidade. Quando você me chamou, eu confesso que eu fiquei assim, nossa, mas será que eu consigo contribuir de alguma